Olá pessoal, professor Daniel Magalhães na área, mais uma vez aqui para poder ministrar mais uma videoaula para vocês. E hoje a gente vai continuar falando sobre os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, e hoje a gente vai falar sobre o procedimento de divórcio e separação consensuais, a extinção de união estável também de forma consensual e a alteração do regime de bens, tá certo? Então, pessoal, lembrando vocês que como a gente está falando de procedimentos de jurisdição voluntária, a gente já sabe que a gente precisa aí de um consenso, precisa aí de um acordo entre as partes. Porque quando a gente fala de procedimento de jurisdição voluntária, a gente fala de procedimento onde não há litígio, onde não há briga, não é verdade? Então, a gente precisa ter essa primeira noção. Então, a primeira observação que eu faço para vocês é o seguinte: o procedimento que a gente vai tratar dele aqui hoje é um procedimento quando houver acordo, quando houver um consenso entre as partes, tá certo? O que não importa em dizer que não haja separação, divórcio de forma litigiosa, não é verdade? Até porque a gente bem sabe na prática da advocacia também, no nosso dia a dia, como pessoas que, na maior parte das vezes, o divórcio, a separação sempre tem aí algum tipo de litígio, seja em relação ao divórcio e à separação propriamente dito, seja em relação aos bens, a partilha dos bens, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Esse procedimento ele está regulado lá no artigo 731, do 731 até o 734 do nosso Código de Processo Civil. E a primeira observação importante que eu faço para vocês é a seguinte, pessoal: a petição inicial do procedimento de divórcio, separação, reconhecimento de solução de união estável consensuais e a alteração do regime de bens consensual, ela deverá, a petição inicial, ser assinada pelos cônjuges e pelo advogado. Então isso aí, pessoal, já é uma diferença interessante aqui, a primeira nota de importância que a gente deve falar aqui nesse procedimento. Por quê, pessoal? Em geral, a petição inicial das ações, no geral, elas só são assinadas pelo advogado. Elas só são assinadas pelo advogado sozinho. Não há necessidade de que os cônjuges, de que a parte assine a petição inicial, né? Em geral, a parte vem até o escritório, conversa com o advogado, contrata, assina uma procuração e a partir daí o advogado toca o processo assinando a petição inicial e demais peças processuais que forem necessárias. Já no divórcio, separação consensuais, o que deve ser feito? As partes, os cônjuges que querem separar, devem assinar a petição inicial em conjunto com o advogado, tá certo? Isso está lá, salvo engano, no artigo 731, tá bom? E uma outra questão importante, pessoal, da separação e do divórcio consensuais é que essa inicial, ela necessariamente deverá ser instruída com a certidão de casamento, com a certidão de nascimento dos filhos e com a documentação dos bens a partilhar, tá certo? Por quê, pessoal? Se há o casamento, há uma prova do casamento que é a certidão de casamento. Então, quando vai se ajuizar a certidão de casamento, até para demonstrar para o juiz qual foi o regime de bens que se casou, entendeu? Qual foi a data do casamento, deve-se trazer então essa certidão de casamento. E isso é muito importante porque quando você vai fazer a divisão, a partilha dos bens, isso tem um impacto muito importante, seja em relação à data do casamento, seja em relação ao regime de bens. Cada regime de bens tem uma partilha de bens diferenciada, tá certo? Dependendo da data, algum bem pode ou não entrar nessa partilha, tá certo? Então, importantíssimo que na petição inicial seja anexada junto à petição certidão de casamento, certidão de nascimento, se houver filhos, e a documentação dos bens, tá certo? Pessoal, outra coisa, junto a essa petição inicial, como é um procedimento
simplificado, ou seja, por que não é um procedimento simplificado? Porque é um procedimento onde há um consenso, onde há um acordo. Então o juiz não tem muito o que discutir ali. Ele só vai verificar se ali as regras legais, processuais e materiais eles estão presentes para a consecução do acordo, tá certo? Mas então, é importante também que já na petição inicial seja colocado ali como se dará a partilha de bens, tá certo? Então, além de você dizer que quer o divórcio ou quer a separação e trazer essa documentação que eu falei para vocês, é importante também que se traga junto à petição inicial também, né, descrito na petição inicial, como se dará a partilha de bens, tá certo? Além disso, se houver filhos menores, é imprescindível que se coloque também com quem ficará a guarda desses filhos. E além disso, qual será o valor da contraprestação da pensão alimentícia para esses filhos, tá certo? Isso deve constar da petição inicial. E pessoal, lembrando vocês que se houver filhos menores, esse procedimento deverá ser acompanhado pelo Ministério Público, porque é uma das hipóteses de intervenção do Ministério Público que está lá no artigo 178 do nosso Código de Processo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Antigamente, depois da petição inicial, na vigência do Código de 73, que vigiu até 2016, março de 2016, era necessário que se fizesse uma audiência com comparecimento pessoal dos cônjuges. Para quê, pessoal? Para que o juiz pudesse, então, verificar se era firme o propósito do divórcio, tá certo? Ou da separação. Isso não é mais um requisito do Código de Processo Civil de 2015. Então, não há hoje no Código de Processo Civil de 2015, nesse procedimento de jurisdição voluntária, a necessidade dessa audiência com comparecimento pessoal das partes. O juiz pode fazer audiência para sanar alguma dúvida que ele entender necessário? Pode, mas em geral nesses procedimentos de jurisdição voluntária não vai haver audiência, tá certo? Até porque todo o acordo já está descrito ali na petição inicial, que foi assinada por ambos os cônjuges e está com a documentação anexa que comprova tudo aquilo que foi colocado ali na petição inicial. Então o procedimento será um procedimento mais fácil. Então, voltando aqui um pouco e chegando até a parte onde nós estamos agora. Ajuiza-se a petição inicial para separação, divórcio, dissolução de união estável ou alteração de bens. Junto com a petição inicial, assina os cônjuges. Junto com a petição inicial, junta a certidão de casamento, junta a certidão de nascimento dos filhos e junta também a documentação dos bens que serão partilhados. Ainda na petição inicial, descreve como será essa partilha dos bens, né? A casa fica para um, os dois carros ficam para outro, a fazenda vai ser vendida, vai ser dividida, enfim, tá certo? Traz ali a partilha dos bens. Depois que há essa petição inicial, não há necessidade da audiência, como eu falei para vocês. O juiz ele vai receber essa petição inicial, verificando que essa petição inicial está em termos com tudo aquilo ali que exige o artigo 731 e 732 do Código. Ele vai homologar a transação, vai homologar esse acordo. E a partir de então, as partes estarão divorciadas e com os bens partilhados, pessoal. Agora, então esse é o procedimento, tá vendo? Não é um procedimento simples, um procedimento enxuto, curto, tá? Por quê? Porque há consenso. Agora, pessoal, há a possibilidade do juiz recusar a homologação do acordo, ou seja, ambos, marido e mulher, estão de acordo com a separação e com a divisão dos bens. Mas ao ler a petição inicial e ver a documentação, o juiz pode entender que há ali um prejuízo para os filhos ou para um dos cônjuges. Então ele poderá, nessa hipótese, negar a homologação da transação, a homologação do acordo. Isso está lá no artigo 1574, parágrafo único do Código Civil, não do Código de Processo, tá? Do Código Civil. Então, o juiz ele poderá recusar essa homologação se ele entender que não está preservado suficientemente os interesses dos filhos ou os interesses de um dos cônjuges. Por exemplo, pessoal, se o casal tem
um patrimônio ali de, sei lá, de 2 milhões de reais e na partilha ficou determinado que um dos cônjuges vai ficar apenas com um carro que vale 30 mil reais, o juiz eventualmente ele pode entender ali que há algum prejuízo para o cônjuge, para esse cônjuge que está ficando com um valor menor e pode requerer ali, pode indeferir a homologação desse acordo e pedir uma explicação em relação a essa situação ou até determinar que a partilha seja feita nos moldes do Código Civil, conforme determina ali a legislação material, tá certo? Então, isso é muito importante. O juiz pode recusar a homologação, lembrando, sempre de forma fundamentada, tá? Sempre de forma fundamentada, desde que ele faça aí essa fundamentação, seja entendendo que não foi preservado os interesses suficientemente dos filhos ou de um dos cônjuges, tá certo? Inclusive, pessoal, isso é um dos conceitários do princípio da igualdade material, né? Porque o juiz ele deve ser imparcial, então ele deve estar equidistante em relação às partes. Mas, pessoal, se tem uma parte que é hipossuficiente, que está com algum tipo de necessidade, o juiz percebe que tem algum tipo de necessidade ali, que está sendo enganado, alguma coisa nesse sentido, o juiz deve, não é que ele pode, pessoal, ele deve recusar a homologação e deve, então, fazer com que essa questão seja mais bem explanada, mais bem explicada para poder, então, ali tomar uma decisão, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Mantendo aqui no nosso roteiro, lembrando sempre que nossas aulas, estou com o roteiro aqui do lado, certo? Lembrando aqui, pessoal, nós estamos no item 2.4 aí do nosso roteiro. Há a possibilidade, pessoal, de nessa composição de acordo, que no decorrer da ação possa surgir um litígio. Lembrando vocês, como eu falei lá na aula passada em relação aos procedimentos padrão de ações de família no procedimento de jurisdição voluntária. Se houver um litígio no meio do procedimento, muda-se o procedimento, um procedimento de conhecimento, aquele procedimento mais amplo, e aí terá todo o contraditório, toda a produção de provas necessária, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Pode ser que dentro desse procedimento de divórcio, separação e de solução de união estável consensual, pode haver o seguinte, pode ser que haja um consenso em relação ao divórcio, à separação ou à dissolução da união estável, mas não haja consenso em relação à partilha dos bens. O que se faz? O juiz poderá, então, homologar desde logo o divórcio, a separação ou a dissolução da união estável e deixar que a partilha dos bens seja decidida num procedimento de conhecimento com toda a possibilidade probatória, toda a possibilidade de contraditório, conforme um procedimento lá dos artigos 647 até o 658, que é aquele mesmo procedimento da ação de inventário e partilha que eu já expliquei para vocês. Então vamos lá, se houver acordo quanto à separação, o divórcio e a dissolução da união estável, mas não houver acordo em relação aos bens, o juiz poderá homologar somente o divórcio, a separação ou a dissolução e remeter para as vias ordinárias, para as vias do procedimento de partilha de bens, que está lá regulado no artigo 647 em diante, até o 658 do Código de Processo Civil, para que isso seja resolvido nesse momento posterior. Mas desde logo já homologaria então o divórcio ou a separação ou a dissolução da união estável, tá bom? Que mais, pessoal? Há ainda a possibilidade de um procedimento extrajudicial para o divórcio, a separação ou a dissolução dessa união estável, pessoal. Está lá no artigo 733 do Código de Processo Civil. O que é esse procedimento extrajudicial? É um procedimento que acontece no cartório de notas, fora do judiciário, portanto, tá certo? Quando as partes elas estão em consenso em relação ao divórcio, à separação, à dissolução da união estável e em relação à partilha dos bens, caso hajam bens, e não hajam filhos menores ou nascituro, eles poderão
proceder o divórcio no cartório de notas sem necessidade de ajuizamento dessa ação judicial, tá certo? Como isso é feito, pessoal? Faz uma petiçãozinha, um pedido, leva toda essa documentação que a gente levaria com a petição inicial, leva até o cartório de notas. O cartório de notas vai preparar uma escritura pública de separação, de divórcio ou de dissolução de união estável, e isso valerá como título executivo para registrar a separação no cartório de registro civil, para poder registrar a divisão dos bens no cartório de registro de imóveis e para todos os atos de registros necessários, tá certo? Então, esse procedimento do extrajudicial, ele é uma mera faculdade. Se as partes quiserem, elas podem ir ao cartório para fazer essa separação, esse divórcio no cartório. Lembrando, pessoal, que mesmo para fazer esse procedimento extrajudicial no cartório, é necessária a presença do advogado, tá certo? O cartório só procederá com a escritura pública de divórcio, de separação, de dissolução da união estável, se tiver a presença de um advogado. Seja um advogado comum do casal, ou seja, um advogado para cada um, tá certo? Isso é de escolha dos cônjuges, tá bom? Pessoal, então a gente termina aqui essa parte do procedimento especial da dissolução, da separação e do divórcio consensuais, e agora eu vou fazer só algumas breves notinhas aqui em relação ao procedimento especial de jurisdição voluntária para a alteração do regime de bens. Não tem tantas diferenças do que eu já falei, mas eu só fazer algumas observações aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Vejam bem, primeiro, esse procedimento especial da alteração do regime de bens, ela está lá no artigo 734 do nosso Código de Processo Civil. Como é que funciona, pessoal? A petição inicial. Da mesma forma que acontece com a petição de separação ou de divórcio consensual. Deverá ter a assinatura dos cônjuges e do advogado. E deverá ter a justificativa para essa mudança. O que é a mudança do regime de bens? Um casal está casado sob o regime de comunhão parcial e quer mudar para o regime de separação total ou para o regime de comunhão universal de bens, ou tecnicamente falando, comunhão de bens, tá certo? Então, pessoal, essa alteração é possível ser feita? É possível, desde que haja uma justificativa para tal. E quem vai avaliar essa justificativa, se é uma justificativa plausível, é o magistrado, tá certo? Pessoal, nesse procedimento específico da alteração do regime de bens, tem uma diferença com o procedimento ali que a gente acabou de explicar da separação e do divórcio. Nesse procedimento da alteração do regime de bens, deverá ter a intervenção do Ministério Público, mesmo que não tenha filhos menores, que não tem nada a ver com incapaz, tá certo, pessoal? Por que aqui haverá a intervenção do Ministério Público, pessoal? Porque quando há a mudança do regime de bens, toda a cadeia de obrigações que foram assumidas por um ou por outro, ou por ambos os cônjuges, podem ser alteradas, tá certo? Basta você imaginar, pessoal, que muitas vezes há uma repercussão enorme nas obrigações assumidas na vida, se a pessoa ela é casada com regime de separação de bens ou com regime de comunhão de bens, seja comunhão parcial ou comunhão universal. Vou dar só um exemplo para vocês. Quando uma pessoa casada no regime de separação de bens, ela quer vender um bem que é só dela, um bem exclusivo dela, adquirido antes da constância da união, ou um bem que é realmente dela e que não pertence ao outro cônjuge, ela pode vender sem a anuência do outro cônjuge. Agora, se há a necessidade de venda de um bem imóvel que é de exclusividade de um dos cônjuges, mas esse cônjuge está casado no regime de comunhão parcial, do comunhão universal, haverá necessidade de outorgo quixoria, de assinatura do outro cônjuge, mesmo que o outro cônjuge não seja ele proprietário de parte desse bem, tá certo? Então, só uma diferença aí para vocês, só um exemplo para que vocês vejam que há aí algumas diferenças em relação ao regime de bens e que por isso o Ministério Público ele intervém, porque é de interesse público que não haja aí prejuízos a terceiros, tá certo?
Pessoal, como é que se continua então esse procedimento aí do alteração do regime de bens? Petição inicial, assinada pelos cônjuges, assinada pelo advogado, com a justificativa do porquê se quer mudar o regime de bens, traz documentação necessária para comprovar essa justificativa, a certidão de casamento para comprovar o regime de bens, e aí o juiz intima o Ministério Público se manifesta e depois o juiz manda publicar um edital que ficará fixado ali por 30 dias no site do tribunal, na plataforma de editais do CNJ e eventualmente em outro local que o juiz designar, como por exemplo o jornal de grande circulação na cidade ou nas cadeias de rádio e televisão da cidade, tá certo? Para quê? Para que terceiros que sejam interessados nessa situação possam intervir caso queiram, tá certo? Então, esse edital ficará fixado por 30 dias. Passados os 30 dias, o juiz então proferirá a sentença, pessoal. E após o juiz proferir a sentença, essa sentença, quando o juiz for proferir a sentença, nessa sentença o juiz deverá ressalvar o direito de terceiros que porventura sejam prejudicados com essa alteração do regime de bens, tá certo? Porque, via de regra, pessoal, o regime de bens ele não é alterável, tá? Mas ele pode ser alterável se houver uma justificativa plausível. Então, já na sentença, o Código exige que o juiz, possa resguardar na sentença direito de terceiros que eventualmente possam ser prejudicados com essa alteração no regime de bens, tá certo? E após a prolação dessa sentença, essa sentença valerá também como titulado para poder alterar os registros. O registro civil, o registro de casamento ali no cartório onde onde os cônjuges foram casados, tá certo? Então, pessoal, tá aí, falamos um pouquinho sobre o regime o procedimento de jurisdição voluntária para separação, divórcio e dissolução de união estável consensuais, não é isso? E também falamos um pouquinho sobre o procedimento de jurisdição voluntária para para alteração do regime de bens. Espero que tenham gostado, aproveitem e aguardo vocês para que possam fazer aí os seus comentários e possam enviar perguntas, tá certo? Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.